Bom, amigos, como estão? Mais uma aula aqui, Pulo do Gato, tudo bem, tudo certo? Eu me chamo Rafael Galvão, dessa vez estarei dando a minha segunda aula. A primeira aula foi o que seria uma assessoria jurídica. Nessa aula eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como encontrar uma boa assessoria jurídica. Vocês vão ver olhando para o lado aqui, são as minhas anotações para dar continuidade na aula. Então, vamos lá. Primeiras considerações, o ambiente está um pouquinho diferente do que da primeira aula. Na verdade, houve alguns contratempos. Sabe que quem está dando a aula são duas pessoas, eu e o Matheus Clelvin, querido colega, nos comprometemos a dar as aulas aqui para vocês. Essa aula ela já foi gravada por mim, como ter uma assessoria jurídica de qualidade. Bom, questões introdutórias da aula aqui, para você ter uma boa assessoria jurídica, esse é o tema da aula, tá bom? Relembrando aqui. O primeiro tópico é avaliar a regularidade profissional dos advogados, que é quem de fato terá acesso aos seus processos e quem atuará nos processos. Não possa ser as pessoas que vão falar com você de início do escritório jurídico não necessariamente serão advogados, tá? Mas o que eu quero dizer com avaliar a regularidade profissional é verificar se um exemplo, se a OAB dos advogados que atuarão nos processos, só precisa de um número, delas, um número de 6 dígitos, é muito simples. Assim que você conseguir esse número, é legal você avaliar a regularidade profissional dos agentes que terão seus processos em mãos. Isso é muito simples de fazer. Qualquer pessoa pode fazer isso, você apenas vai no site da OAB e consegue jogar o número da OAB desses advogados e você terá acesso se elas estarão válidas, se tem movimentações recentes. Então, esse é um bom primeiro ponto, na verdade, para você avaliar se o escritório jurídico ele é ou não de qualidade, tá bom? Passando disso, é avaliar a especialização desses advogados. Porque é até um pouco difícil que a primórdia, assim, de início, você encontre um escritório jurídico que trabalhe na sua área. Trabalhe, na verdade, na área que você precisa. Eu não sei se a sua área, no caso, que atua a sua empresa, mas vamos supor que você precisa de um advogado de contratos. Não é todo escritório jurídico que trabalha nessa área. Não que seja tão difícil essa área, mas eu, por exemplo, já me deparei com alguns escritórios jurídicos quando eu precisei de um que não trabalhavam na área que eu precisava naquele momento. É uma coisa importante você avaliar, porque às vezes o escritório jurídico é bom, mas ele não trabalha na área que você precisa, tá bom? É importante entender esse ponto. Bom, entendendo tudo isso, vamos ao segundo passo, você buscar as referências e a reputação. De primeira instância, eu estou falando tudo isso que eu estou falando aqui, supondo que você já tenha encontrado uma assessoria jurídica. Se você não tem encontrado ainda, tudo bem, tudo certo, vai chegar um momento na aula de como você conseguir ela do zero, assessoria jurídica, e ainda uma boa. Perfeito? Então vamos lá. Vamos supor que você conhece o escritório e está pretendendo que ele pegue uma causa sua. Após verificar as últimas duas coisas que eu falei, é interessante você buscar as referências e a reputação daquele escritório. Dito isso, isso seria como você pesquisar em redes sociais, o Google, principalmente a ferramenta muito legal para a utilização de serviço, Reclame Aqui, né, que você pode ver o histórico de clientes, o que eles sugerem quanto àquele tipo de serviço prestado. E de início, novamente, estou supondo que você já tenha em mente algum escritório jurídico. Os escritórios jurídicos, eles normalmente fazem uma entrevista com você, não uma espécie de entrevista, mas algo como um primeiro atendimento. É muito claro a intenção deles com isso, é fazer com que o direito fique menos mistificado para as pessoas e que não pareça aquele bicho de 7 cabeças, e eles tentam te passar o máximo de conforto para você contratar esse serviço. Nesse primeiro atendimento, ele normalmente é gratuito, tá? Pela minha experiência, todos que eu conheci de escritório jurídico que oferece esse primeiro atendimento, ele é gratuito, tá bom? E eles têm que ter 3 coisas lá. Seria uma clareza na comunicação, uma facilidade no contato e explicar bem quanto aos riscos e prazos e também os custos. Porque o processo, se você for entrar com ele ou se você for se defender de um, ele também terá os custos atinentes a ele, seja depósito judicial, isso também fora aos honorários também do advogado. É interessante você ter em mente também avaliar o contrato de prestação de serviço, tá bom? Antes de você assinar, claro. Pois o advogado ele vai
de instruir um contrato, é sempre importante ler esse tipo de contratos que envolve pecuniária, né? Dinheiro. E como você pode achar uma assessoria jurídica assim do zero? Bom, a ferramenta principal que a gente tem hoje em dia, né, gente? A gente usar ou de redes sociais ou do Google mesmo, pesquisar escritório jurídico e já jogar na frente mesmo, tipo assim, escritório jurídico, direito civil, ou o seu caso em específico. Hoje em dia as coisas estão muito didáticas, né? Qualquer coisinha que você pesquisa já te dá aquilo que você procura e às vezes até perto de você. Então, é realmente a gente pesquisar do jeito mais simples que a gente conhece. E utilizando esses filtros que eu passei aqui para vocês na aula de hoje. Bom, já se encaminhando para o final, eu vou fazer a conclusão aqui da aula de hoje. Eu vou dar só umas recapituladas dos tópicos importantes. Começar a verificação na OAB, o que eu comentei antes, para verificar se está ativo, quando você encontrar uma assessoria jurídica que você até então considere boa, ver se os advogados estão ativos, regularizados. A especialização, né, que eu disse também na aula de hoje, em relação às áreas, se eles trabalham com as áreas com a área que você precisa, né, ou com as áreas, né, pode ser um contrato, uma coisa legal, importante ressaltar, que o seu contrato de prestação de serviço ele pode ser uma assessoria jurídica contínua, que se você tiver demandas futuras, vão ficar ali com vocês, aquele escritório, ou uma pontual que é para um caso específico, beleza? Bom, a especialização, que eu disse agora, as referências, né, procurar se eles têm alguma coisa no Reclame Aqui e tal, a qualidade do atendimento, do primeiro atendimento, o contrato formal a ser analisado e a questão do compromisso ético. Não entrei nele, mas seria basicamente você ter um senso crítico na hora dessa primeira entrevista. Aquela primeira avaliação, né, de se os resultados são alcançáveis, tipo, se ele não vem se os advogados não vêm com uma conversa tipo causa ganha e tal, porque a causa ganha mesmo antes, não existe causa ganha, né, gente? Isso aí sempre vai depender do juiz e tal, de alguns fatores. Então é isso, gente, pontos falados aqui, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tudo certo. Alguma dúvida, por favor, peço que me deixem no comentário ou chama a gente no chat do TikTok, acessem nossas redes sociais aí, sigam a gente, obrigado e até a próxima aula.